Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e hoje é o nosso dia 121 de leitura da Bíblia. Muito obrigado pela sua presença. Te convido a sentar aqui comigo na mesa, pegar sua água, seu chá, o seu café e irmos para a leitura de hoje. Vamos fazer a leitura de 1 Crônicas, do capítulo 2, verso 25 até o capítulo 4 por inteiro. Bora comigo então? Os descendentes de Jeramel. Jeramel, o filho mais velho de Rezon, foi pai de 5 filhos. Rão, o mais velho, Boá, Orém, Ozem e Aías. Rão foi pai de 3 filhos, Mas, Jamim e Equer. Jeramel teve outra esposa, uma mulher chamada Atara, e eles tiveram um filho chamado Onã. Onã foi pai de 2 filhos, Samai e Jadai, e Samai também foi pai de 2 filhos que se chamavam Nabade e Abizur. Abizur casou com uma mulher chamada Abiail, e eles tiveram 2 filhos que se chamavam Abã e Molide. Nabade foi pai de 2 filhos que se chamavam Selade e Apaim. Selade morreu sem ter filhos. E Apaim foi pai de Izi, Izi foi pai de Sezã, Sezã foi pai de Alai. Jada, o irmão de Semai, foi pai de 2 filhos que se chamavam Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem ter filhos. E Jonatas foi pai de 2 filhos, Pelete e Zaza. Todos foram descendentes de Jeramel. Sezã não teve filhos, só filhas. Ele teve um escravo egípcio que se chamava Jara. Sezã deu uma das suas filhas em casamento a Jara. Eles tiveram um filho que se chamava Atai. Atai foi pai de Natã e Natã foi pai de Zabade. Zabade foi pai de Eflau e Eflau foi pai de Obed. Obed foi pai de Jeú e Jeú foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Elis e Elis foi pai de Eleasa. Eleasa foi pai de Sisamai e Sisamai foi pai de Salum. Salum foi pai de Jecamias e Jecamias foi pai de Elisama. Outros descendentes de Caleb. O filho mais velho de Caleb, irmão de Jeramel, se chamava Mesa. Mesa foi pai de Zif, Zif foi pai de Maresa, Maresa foi pai de Hebron, Hebron foi pai de 4 filhos, Corá, Tupã, Requem e Semá. Semá foi pai de Rão e avô de Jorqueão. Requem foi pai de Samai, Samai foi pai de Maom e Maom foi pai de Bet-Zur. Caleb tinha uma concubina chamada Efa e ela lhe deu mais 3 filhos, Arã, Mozã e Gazes. Arã também foi pai de um filho chamado Gazes. Um homem chamado Jadai foi pai de 6 filhos, Regem, Jotão, Gesam, Pelete, Efa e Saf. Caleb tinha outra concubina chamada Maca, que lhe deu 2 filhos, Seber e Tiraná. Mais tarde ele teve mais 2 filhos, Saf e Seva. Saf mudou a cidade de Madmane e Sefa fundou a cidade de Macbemana e Gibeá. Caleb também foi pai de outra filha chamada Acasa. As seguintes pessoas também foram descendentes de Caleb. Ur foi o filho mais velho de Caleb, com a sua mulher Efrata. Sobá, o filho de Ur, fundou a cidade de Kiriat Jeraim. Sama, o seu segundo filho, fundou a cidade de Belém. E Haref, o terceiro, fundou Bet Hager. Sobal, que fundou Kiriat Jeraim, foi o antepassado do povo de Harué e de metade dos moradores de Menuote. Foi também o antepassado dos seguintes grupos de famílias que moravam em Kiriat Jeraim: os Itritas, os Puitas, os Sumateus, os Misareus, os povos das cidades de Zorá e Estol pertenciam a esses grupos de famílias. Salma, o fundador de Belém, foi o antepassado do povo de Netofá, de Ararote, Bet Joabe e dos Zoreus, que eram um dos 2 grupos das famílias de Manate. Os grupos de famílias dos escrivães que moravam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Eles eram queneus que haviam casado com os Recabitas. Capítulo 3. Os filhos do rei Davi. São estes, por ordem de idade, os filhos que Davi nasceram para ele quando ele estava em Hebron. Amnon, filho de Ainoã, de Jezreel. Daniel, filho de Abigail, de Carmelo. Absalão, filho de Maca, que era filho de Talmai, rei de Jesus. Adonias, filho de Agite. Cefatias, filho de Abital, Itrão, filho de Eglá. Esses 6 nasceram em Hebron durante os 7 anos e meio em que Davi reinou ali. Ele reinou 33 anos em Jerusalém e muitos filhos deles nasceram ali. A sua mulher Batseba, filha de Amiel, lhe deu 4 filhos: Samua, Sobabe, Natã e Salomão. Davi foi pai de outros 9 filhos: Ibar, Elisua, Eupelete, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete. Além de todos esses, Davi teve filhos com as suas concubinas.
Ele também foi pai de uma filha chamada Tamar. Os descendentes do rei Salomão. Salomão foi pai de Roboão, Roboão foi pai de Abias, Abias foi pai de Asa, Asa foi pai de Josafá, Josafá foi pai de Jeroão, Jeroão foi pai de Acasias, Acasias foi pai de Joás, Joás foi pai de Amazias, Amazias foi pai de Uzias, Uzias foi pai de Jotão, Jotão foi pai de Acás, Acás foi pai de Ezequias, e Ezequias foi pai de Manassés. Manassés foi pai de Amnon, Amnon foi pai de Josias, Josias foi pai de 4 filhos, Joanã, Jeaquim, Zedequias e Jocás. E Jeoaquim foi pai de 2 filhos, Joaquim e Zedequias, os descendentes do rei Joaquim. São estes os descendentes do rei Joaquim que foi levado prisioneiro pelos babilônios. Joaquim foi pai de 7 filhos, Salatiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Rosama e Nebadias. Pedaías foi pai de 2 filhos, Zorobabel e Simei. Zorobabel foi pai de 2 filhos, Mesulã e Hananias. Também foi pai de uma filha chamada Selomote. Zorobabel foi pai de mais 5 filhos, Razuba, Oel, Berequias, Razadias e Juzab, Rezede. Hananias foi pai de 2 filhos, Pelatias, Jesaías, Jesaías foi pai de Refaías, Refaías foi pai de Arnã, Arnã foi pai de Obadias, e Obadias foi pai de Secanias, Secanias foi pai de um filho chamado Semaías e teve 5 netos. Atus, Igal, Barias, Nearias, Safate. Nearias foi pai de 3 filhos, Elioenai, Ezequias e Azicrã. Elioenai foi pai de 7 filhos, Rodavias, Elisabe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Os descendentes de Judá. São esses os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carme, Ur, Sobal. Sobal foi pai de Reaías, Reaías foi pai de Jate, Jate foi pai de Almai e Lade. Almai e Lade foram os antepassados dos grupos de famílias que moravam em Zorá. Ur foi o filho mais velho de Caleb e da sua mulher Efrata, e os descendentes fundaram a cidade de Belém. Ur foi pai de 3 filhos, Etã, Penuel e Ezer. Etã foi pai de 3 filhos, Jezreel, Isma, Ibdas, e de uma filha chamada Hazezelbone. Penuel fundou a cidade de Gedor e Ezer fundou Ruza. Azur, que fundou a cidade de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Nará. Ele e Nará tiveram 4 filhos, Alzã, Éfer, Temani, Rastari, Azur e Elá tiveram 3 filhos, Zerate, Isra e Etã. Cós foi pai de Anube e Zobeba e foi o antepassado dos grupos das famílias que descenderam a Acarael, filho de Harum. Houve um homem chamado Jabes que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes porque ele havia sofrido muito durante o parto, mas Jabes orou assim a Deus: ó Deus, abençoe-me e dá muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que me possa causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Outras listas de famílias. Quilube, irmã de Suá, foi pai de um filho chamado Meir, Meir foi pai de Estom, e Estom foi pai de 3 filhos, Bet-Rafá, Pazeim e Teiná. Teiná foi o fundador da cidade de Nás, os descendentes dele moravam em Reca. Quenas foi o pai de 2 filhos, Otoniel e Seraías. Otoniel também foi pai de 2 filhos, Hatate e Menotai. Menotai foi pai de Ofrá, Seraías foi pai de Joabe, o fundador do Vale dos Asterzãos, onde todos os homens faziam trabalhos de artesanato. Caleb, filho de Jefoné, foi pai de 3 filhos, Iru, Elã e Nã. Elã foi pai de Kenaz. Jealelel foi pai de 4 filhos, Zif, Zifa, Tiriai e Zarel. Esdras foi pai de 4 filhos, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Mered casou com Bitia, que era filha do rei do Egito, e eles tiveram uma filha chamada Miriam, e 2 filhos, Samai e Isba. Isba fundou a cidade de Estoma. Mered também casou com uma mulher da tribo de Judá, e eles tiveram 3 filhos, Gered, que fundou a cidade de Gedor, Eber, que fundou Socó, e Jecutiel, que fundou Zanoá. Rodaías casou com a irmã de Naã. Os seus descendentes fundaram um grupo de famílias de Jarmi, que morava na cidade de Keila, e o grupo de famílias de Maca, que morava em Estimoa. Simeão foi pai de 4 filhos, Amnon, Rima, Ben-Hanã e Tilom. Izi foi pai de 2 filhos, Zeote e Ben-Zeote. Os descendentes de Selá. Selá foi um dos filhos de Judá, um dos descendentes de Selá foi Er, que fundou a cidade de Leca, outro foi Lade, que fundou Maresa. Selá foi também o antepassado dos grupos das famílias que teciam linho e que moravam na cidade de Bet-Asbeia. Foi também o antepassado de Joaquim e do povo que morava na cidade de Cozeba, e também de Joás e Saraf, que casaram com mulheres moabitas e ficaram morando em Belém.
Esses registros são antigos. Eles eram oleiros que trabalhavam para o rei e moravam na cidade de Netaim e Gedera. Os descendentes de Simeão. Simeão foi pai de 5 filhos, Nemuel, Jamim, Jaribe, Zera e Saul. Saul foi pai de Salum, Salum foi pai de Mibzão, Mibzão foi pai de Misma, Misma foi pai de Ramuel, Ramuel foi pai de Zacur, Zacur foi pai de Simei, Simei foi pai de 16 filhos e 6 filhas, mas os seus parentes tiveram menos filhos do que ele. E a tribo de Simeão não cresceu tanto como a tribo de Judá. Até o tempo do rei Davi, os descendentes de Simeão moravam nas seguintes cidades: Berseba, Molada, Hazar-Sual, Bila, Ezen, Tolade, Betuel, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Hazar-Suzim, Bet-Biri e Saraim. Eles também moravam em mais 5 cidades. Então Aim, Rimnon, Toque e Azã. E nos povoados que ficavam ao seu redor até a cidade de Baal, são essas as famílias e os lugares que moravam. Onde estão os chefes dos seus grupos de famílias? Mesobabe, Janleque, Josar, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel, Elioenai, Jacobá, Jesosais, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaías, Ziza, filho de Zife, neto de Alom, bisneto de Gedalias, trineto de Sinri e tetraneto de Samaías. As suas famílias continuaram a aumentar e por isso eles se espalharam para o oeste, quase até Gerar, e levaram as suas ovelhas para pastar no lado leste do vale onde fica aquela cidade. Ali eles acharam muitas pastagens num pedaço de terra espaçosa, tranquila e cheia de paz. Os descendentes de Cã haviam morado ali antes. No tempo do rei Ezequias de Judá, os homens cujos nomes estão escritos acima foram até Gerar e destruíram as barracas e cabanas do povo que moravam ali. Eles expulsaram o povo e ficaram morando em Gerar, porque ali havia bastante pasto para suas ovelhas. 500 homens da tribo de Simeão foram para Edom, no leste. Os seus chefes eram filhos de Izi, Pelatias, Neraías, Refaías e Uziel. Eles mataram os amalequitas que haviam escapado com vida e estão morando ali até hoje. Uma das coisas que me chama muita atenção em toda a nossa leitura é aquele momento que a gente viu, mais ou menos ali na metadezinha do capítulo 4, que houve um homem chamado Jabes, versículo 9. Vou ler de novo aqui pra gente. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes porque ele havia sofrido muito durante o parto, mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: Ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras, fica comigo e livra-me de qualquer coisa que me possa causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Em primeira vista parece uma oração muito egoísta, eu só estou diante de Deus pedindo aqui que Ele me dê coisas bem materiais e me dê as terras e tudo mais. Beleza, fechou, faz a tua parte, Deus, e amém. Mas a gente não pode olhar nesse contexto ou dessa forma. Primeiramente porque nenhuma oração má Deus atende, né? E segundamente, porque isso tem que nos ensinar alguma coisa. Primeiramente, Jabes, quando ele está decretando essa bênção sobre si, ele não está falando isso no vácuo. A gente precisa voltar atrás para Gênesis 12 e perceber qual foi a aliança que Deus fez com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão dizendo que a família dele, ou seja, os descendentes dele, seriam abençoadores de toda a terra. Seriam uma bênção. A própria família seria uma bênção sobre todos os lugares. E através deles, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então vamos olhar dessa forma, em vez de simplesmente Jabes estar decretando alguma coisa sobre si mesmo, ele estaria olhando, e vamos ter essa perspectiva agora, porque a gente está falando de genealogias, ele está olhando para o passado e está falando assim: Deus, o Senhor esteve comigo, o Senhor esteve com os meus pais, o Senhor esteve com os pais dos meus pais, o Senhor esteve com toda a minha linhagem, desde Abraão até aqui. E o Senhor tem nos abençoado. Senhor, cumpre em mim a tua promessa de abençoar a família de Abraão. Jabes está nos ensinando qual é o segredo de uma oração respondida. Não é a forma que nós oramos, não é se eu digo em nome de Jesus no final, não é se eu simplesmente tenho uma forma mais mística de pedir essa oração, se eu fecho o olho, se eu tremo o meu pé, se eu sinto um calafrio na espinha, nada disso me dá certeza. A única coisa que me pode dar certeza das minhas orações respondidas é se eu as estou fazendo conforme a vontade de Deus.
tudo que eu peço para Deus, sendo da sua própria vontade, ele inevitavelmente vai me responder. Kalel, como assim? Quando nós falamos que nós estamos orando em nome de Jesus, não é uma assinatura no final da frase. É como se eu estivesse me posicionando para pedir a mesma coisa que Cristo. É como se eu estivesse tomando a posição de Cristo para interceder e para pedir. E não houve uma só sequer das solicitações e das petições de Cristo que não foram atendidas. Kalel, mas eu oro e não acontecem as coisas. Se você ora e não acontecem as coisas, primeiramente, porque às vezes você não é paciente. E segundamente, porque você está orando com base na sua própria autoridade, com o seu próprio desejo. A palavra vai dizer que o pai não pode negar nada para o filho. Todas as coisas que o pai tem, ele compartilha com o filho. Tudo aquilo que o pai quer fazer, ele dá para o seu filho. Então, amados, nós precisamos ser como Jabes, não como um homem que fica decretando boas bênçãos a respeito de si mesmo, mas resgatando as promessas de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, para que ele possa colocar em nós e fazer através de nós a sua vontade sobre a terra. Quando Deus decreta sobre a família de Abraão que ele iria abençoar essa família, não era simplesmente dando terras e fazendo todas essas coisas. A palavra, quando a gente fala abençoar, ela é basicamente colocar no lugar correto para que todas as coisas funcionem bem. Você já viu o mecanismo de um relógio por dentro? Se uma só daquelas pecinhas desenganchar e for para fora do lugar, o relógio inteiro não funciona. Ser abençoado é ter todas as coisas da minha vida no seu devido lugar para que eu possa funcionar. Kalel, você está dizendo que ser abençoado não significa ter muitas posses, ter muitas coisas? Não, isso é só o resultado da bênção. A bênção em si é eu estar alinhado com Deus para que a minha vida funcione diante dos olhos dele. Ser abençoado nada mais é do que ser uma pessoa separada para Deus. Ser abençoado nada mais é do que ser uma pessoa que segue a vontade de Deus. E quando nós oramos a vontade de Cristo, pode preparar, porque o caminhão de coisas que ele vai fazer na sua vida não é pequeno e vai precisar de muitas viagens e muitas viagens. Ser abençoado nada mais é do que ser uma pessoa não que retém muitas coisas, mas uma pessoa pela qual Cristo pode fluir e fazer muitas coisas. E essa foi a nossa leitura de hoje. Muito obrigado pela sua presença, te espero aqui amanhã e até mais.